Quem não é daqui? Quem não é daqui? Nós estamos de passagem aqui, graças a Deus por isso. Vou abrir aqui a leitura, aproveitando que os irmãos estão de pés. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, muito feliz, porque eu sinto a presença do Senhor neste lugar. É notória a presença do Senhor neste lugar, o Senhor está aqui. Palavra do Senhor em Apocalipse, eu vou pedir aqui 2 anjos novamente, o anjo Gabriel ali na mídia para me ajudar, e vou pedir também aqui a minha irmãzinha tecladista aqui para fazer um fundo, para que a palavra seja ministrada com um fundo musical. Apocalipse, capítulo 3, eu vou ler apenas 3 versículos, você vai acompanhar aí no telão. Versículo 19, do versículo 20 ao 22, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem neste lugar. Então não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, chegou o momento da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que já vivemos aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor falou conosco através dos louvores. Obrigado porque o Senhor falou conosco através da capelania, através das crianças ministrando. Deus querido, muito obrigado por tudo. Muito obrigado porque o Senhor mantém nesta noite a porta aberta para os teus filhos, a porta aberta para te adorar. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vira para o vizinho e fala aí, eu não sou daqui não, viu? Estou só passando. Estou só de passagem. E sei que Cristo está voltando para buscar a mim e os meus irmãos aqui da ADAC. Eu estou assim, muito feliz porque o Senhor ele tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. É cada livramento, é cada momento maravilhoso que nós vivemos. Hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoada, uma escola bíblica dominical de primeira qualidade, fomos edificados pela palavra do Senhor, aprendemos ali a chorar com os que choram. Meu Deus, que palavra! E agora à noite o Senhor nos devolve, nos traz de novo à casa do Senhor, cansados, meio abatidos, mas o Senhor está presente. A leitura da palavra, ele diz que está à porta. O Senhor está à porta e bate. Só para contextualizar, nós estamos aqui no capítulo 3 de Apocalipse, é a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Os irmãos já conhecem a história, já conhecem como é que era Laodiceia. Laodiceia era uma cidade extremamente rica, poderosa, famosa, em 3 pontos principais. Eu pesquisei, ela tinha um banco, eu conheço de banco, entendo de banco, viu? Ela tinha um banco muito forte, era muito forte o seu centro financeiro, então era uma cidade que movimentava muito recurso, muito dinheiro, então uma cidade forte nesse quesito. Ela tinha uma indústria têxtil, fabricava roupas de lã negra de alta qualidade, então ela era reconhecida como uma cidade, um centro financeiro, e além disso ela tinha uma indústria fortíssima, que produzia roupas de altíssima qualidade, de altíssimo padrão. Se vocês começarem a encontrar alguma aparência com os dias de hoje, pode fazer nessa relação, porque nós temos várias cidades, vários lugares que parecem com Laodiceia. E olha só que interessante, Laodiceia também se destacava pela medicina. Era uma cidade conhecida também pelo seu grande conhecimento na parte de medicina. As escolas, as faculdades de medicina eram muito fortes naquele tempo, especialmente um colírio que curava os olhos das pessoas. Olha que coisa interessante. Então, Laodiceia era uma cidade rica, endinheirada, tinha lá no seu meio uma indústria
fabricava roupas de altíssima qualidade e eram especialistas em medicina, principalmente com essa questão do colírio. Porém, eles tinham um problema grave. Eles tinham um problema que eles não tinham água potável própria. Então, Laodiceia tinha tudo isso, mas uma coisa que é básica, que é elementar para a vida do ser humano, que é a água potável, eles não tinham. Então, tinha riqueza, mas não tinha uma coisa essencial, que era a água potável. Essa água vinha por arquedutos, né, das cidades vizinhas, e aí ela chegava em Laodiceia morna, chegava em Laodiceia já sem gosto. Olha só, nós estamos falando de uma cidade rica, que não tem uma coisa essencial, que é a água fresca para tomar. Vinha de outros locais, dependia de outros locais. E a igreja de Laodiceia, estou falando só da cidade, a igreja de Laodiceia, ela era um reflexo, ela era um espelho da cidade. A igreja de Laodiceia também era rica, também tinha muitos recursos, ela refletia essa realidade, só que ela se entendia como autossuficiente. Como ela tinha os recursos, ela achava que tudo que ela tinha de recurso era o suficiente. Mas nós vimos aqui no louvor que é a presença do Senhor que é tudo para nós. O dinheiro, nada, a fama, nada pode nos comprar, porque é a presença do Senhor que nos faz diferente, é a presença do Senhor que nos mantém de pé. É por isso que nós estamos aqui. Laodiceia, entendendo que era autossuficiente, só que ela era pobre, ela não tinha presença espiritual, ela era cega, ela era nua espiritualmente, ela não enxergava o Senhor, estava muito mais voltado para o dinheiro. Jesus, em nenhum momento aqui, elogia a essa cidade, a esta igreja, diferente de outras cartas aqui. Ele apenas repreende com amor e chama ao arrependimento. Chama a igreja de Laodiceia ao arrependimento. Principais características: mornidão espiritual. Olha o perigo que é isso aqui, a mornidão espiritual. É frio, não tem fé. Cidade fria, sem fé. Nem era quente na fé, cheia da fé. Ela era apenas acomodada. Que o Senhor nos movimente, que o Senhor mexa conosco, que o Senhor mexa com o nosso brilho. O Senhor ficou me impactando com essa palavra a semana inteira, me batendo. Olha, a gente precisa se movimentar, não dá para ser morno. Não dá para ser morno. Eu preciso ser quente, eu preciso estar perto do Senhor. E estando perto de quem é o fogo, de quem é o poder, é impossível ser frio. É impossível ser morno se você está próximo do Senhor. Jesus não elogia, porque ela tinha essa mornidão, autossuficiente, achavam que não precisavam de nada, nem de Deus, porque tinham dinheiro, tinham tudo, e na verdade, o dinheiro não é tudo. Nós estamos aqui nessa noite, e eu venho aqui como um ministro do Senhor, para dizer que o dinheiro, ele é ferramenta para você abençoar a obra do Senhor. O dinheiro, ele serve para o seu sustento, e ele serve para você abençoar a obra do Senhor. Não somos autossuficientes, não somos cegos espirituais. Uma cidade que é referência em medicina, que cuida da saúde ocular, eram cegos espiritualmente. Olha como são as coisas. Então o Senhor está falando, olha, tem dinheiro, tem centro financeiro, tem indústria, tem poder, tem conhecimento, mas não enxerga a vontade do Senhor. Nem é quente, nem é frio, é morno, e se é morno não agrada ao Senhor. Esse é só um contexto sobre a cidade de Laodiceia. Dá para fazer uma série de estudos só sobre a cidade de Laodiceia, só sobre a igreja de Laodiceia. Aí nós chegamos no verso 20. O verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. A última porta, eu coloquei como esse tema, a última porta, você está preparado? A porta da graça está aberta nessa noite. A porta que o Senhor abriu neste lugar, hoje ela está escancarada, esperando por você, esperando pelo seu posicionamento, esperando pelo seu passo. Hoje ela está aberta, mas o Senhor há de fechar essa porta. E graças a Deus, que nesse dia, 27 de abril de 2025, o Senhor mantém essa porta aberta para todos aqueles que o aceitam como o único e suficiente Salvador.
Deus é bom e a sua misericórdia é sobre as nossas vidas. Que nós peguemos esse exemplo de Laodiceia e apliquemos nas nossas vidas. Porque às vezes a gente está distraído, às vezes a gente está confiando nos nossos recursos, às vezes a gente está confiando na nossa inteligência, mas nós cantamos que o que é tudo, o que faz toda a diferença é a presença do Senhor. É a presença do Senhor que muda a história. É a presença do Senhor que te tira de um largo de lodo e te coloca como príncipe. É a presença do Senhor que te tira de escravo e te transforma a um rei. É a presença do Senhor nas nossas vidas. Não abra mão disso, por nada. Não abra mão disso por nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O convite, esse é um convite que não pode ser ignorado. Esse é um convite que não pode ser ignorado. O Senhor está dizendo, eu estou à porta. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está à porta, batendo, falando conosco nessa noite. E a gente não pode ignorar, nós somos chamados, somos convidados para festas, somos convidados para as redes sociais, somos convidados para eventos. E é muito bom isso, não é? Quem que não gostaria de ser convidado aí para um churrasco, aí patrocinado pelo pastor Marcelo, realizado pelo evangelista Rodrigo? Todo mundo gostaria, não é um convite maravilhoso? Só que esse convite aqui de Apocalipse 3:20 é de Deus, né, irmãos? É um convite que muda a eternidade. É um convite que não serve só para o momento. Participar lá de uma festividade é excelente. Participar de um estudo como fizemos hoje de manhã é uma bênção. Participar de um culto de celebração é maravilhoso, mas agora o Senhor está me chamando aqui para uma coisa mais próxima. O Senhor está dizendo o seguinte, eu quero participar dessa festa, abrindo a porta para você entrar. Por que a gente fica distraído? Por que a gente fica desligado? Por que nós não ficamos conectados? É porque o mundo é assim, a nossa natureza é assim, mas o Senhor tem olhado para águas claras. O Senhor tem olhado para cada um, para cada momento em consagração, por cada momento de oração, por cada louvor entoado. O Senhor está neste lugar, dizendo que Ele precisa ainda, Ele procura ainda verdadeiros adoradores, pessoas que não vêm aqui para uma reunião social, mas que venham para adorar o Senhor, que saíram das suas casas, que saíram dos seus locais e vieram aqui para declarar que o Senhor é o nosso Rei, é o Senhor dos senhores, é o Senhor que muda a nossa vida, graças a Deus. Então Jesus faz aqui um convite que muda a eternidade. Engraçado que nós fazemos esse convite toda semana aqui. É um convite que muda a eternidade, muda a sua história. O que passou, irmãos, eu não consigo mudar mais. O que passou não tem como, só posso apagar, eu só posso esquecer, ou eu só posso relembrar. O que está acontecendo agora eu ainda tenho alguma ingerência, mas o futuro só pertence ao Senhor. Por que eu falo que isso aqui é um convite que a gente não pode negar? Porque eu não domino os tempos. Você não domina os tempos. Nós só temos o agora. O convite é para agora. O convite não serve para amanhã. Para amanhã ele vence. Porque Jesus pode voltar hoje. Não sei nem se eu termino essa palavra. Para buscar a igreja dele. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Os sinais são latentes, são claros da volta de Jesus. E nós não podemos ficar desapercebidos. Não podemos ficar desligados. Porque Ele vem buscar a igreja dele. E eu quero subir. Eu quero estar junto com os irmãos ali na glória. Esse convite não dá para ser recusado. Às vezes, a gente perde um monte de oportunidades que mudam a nossa história. E esse convite de Jesus aqui na porta, ele muda a nossa história. Ele está batendo hoje nos nossos corações, na porta dos nossos corações. E aí cabe a nós aceitar ou não, abrir ou não. Quando alguém chega na frente da sua casa e bate, ou no seu prédio, interfona lá, você tem uma opção de atender ou não. Você pode não atender, ou você pode atender e pedir para subir, ou pedir para entrar.
aqui é do mesmo jeito, Jesus está batendo na porta do seu coração. Você vai decidir abrir a porta. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua questão, eu entrarei na dificuldade. O Senhor está dizendo que Ele está bem pertinho, e você pode chamar, porque Ele é um Pai amoroso. Ele te conhece, antes de você nascer, Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Então o Senhor já conhece, mas Ele não invade, Ele não entra, Ele bate, espera, como se fosse um convidado, como se fosse um visitante. A eternidade não aceita respostas atrasadas. O mundo está em comoção total, perderam um grande líder. E a gente está vendo muitas pessoas chorando, que às vezes nem conheciam, mas agora que a pessoa morreu, está conhecendo. Todo mundo conhece, sabe dos legados, sabe das condições, e nós temos um Deus que morreu, mas que ressuscitou, e está no nosso meio, e muitos não abrem a porta do coração. Olha só, o povo está chorando pela perda de um grande líder, e nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Porque a volta do Senhor é daqui a pouco. O Senhor está voltando e nós estamos fazendo o quê? Eu preciso estar atento, porque a eternidade, ela não aceita respostas atrasadas. Nós estamos vivendo esse momento agora, e eu sei que Cristo pode mudar a estratégia, pode mudar a história. Às vezes você desanimou, às vezes você está entristecido porque o Senhor não te respondeu. É porque o Senhor não é nosso empregado. Ele não é nosso empregado, Ele não é obrigado a responder na hora que eu pergunto. O Senhor, Ele sabe todos os tempos. O Senhor sabe onde é que eu posso colocar a planta do meu pé. O Senhor sabe como que você vai se comportar em determinados ambientes. Ele bate na porta, Ele não entra direto. Em João 6,44, a palavra do Senhor diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O Senhor, Ele respeita o livre-arbítrio. Ele permite que você negue a entrada. Olha que coisa. Ele deveria chegar e tomar, mas Ele não faz isso. Ele deixa que você, que eu, escolhamos estar perto do Senhor, estar fazendo a vontade do Senhor. Então, nessa noite, Ele continua batendo. Ele não atropela o livre-arbítrio. Mesmo sendo o Rei dos Reis, Ele se aproxima como um humilde visitante. Ele bate na porta. Ele está batendo na porta de coração de pessoas aqui. Não sei se aqui na nave da igreja, não sei se na internet, o Senhor está falando com pessoas aqui, que precisam acordar, que precisam despertar, porque com a volta do Senhor, muitos poderão ficar para trás. Ele bate através da pregação. Às vezes vem um grande pregador aqui, trazer a palavra de Deus, e aí o Senhor vem e bate no coração. Só que o coração às vezes está meio duro, né? Às vezes precisa de uma pregação mais efusiva, uma pregação mais forte, não sei. Às vezes o coração não está preparado, a terra ainda não foi de modo... não mexeram a terra, não araram a terra, o coração está meio duro, meio sem querer receber. Ele bate através da palavra. Ele também bate através da conversa com um amigo. Às vezes eu estou conversando com um amigo, e às vezes nem é crente, irmãos, e ele fala assim: rapaz, mas Deus é bom, né? Eu falei: mas rapaz, tu nem acredita em Deus? Como é que Deus é bom? Ele é bom, rapaz. Hoje eu vinha em alta velocidade para dar entrada no ponto, e aí o que aconteceu? O cara me fechou, quase que eu bato no carro, ia acabar com o carro, e o carro da minha esposa. Olha o problema que ia dar. Olha só, ele não era crente, mas ele sabia que Deus, olha só, Deus mexendo com a pessoa, dando oportunidades para a pessoa. Então ele fala através da conversa. O Senhor também fala através da dor. Às vezes é uma perda, às vezes é uma dificuldade que a gente está passando, e o Senhor bate na porta: deixa eu entrar, deixa eu pelejar contigo, deixa eu lutar contigo. Você pode ter todo o recurso do mundo, mas deixa eu pelejar contigo, porque tem alguns locais
que você não consegue acessar, tem alguns mares que você não vai conseguir abrir, tem algumas tempestades que você não vai conseguir resolver, tem alguns momentos na vida que é só o Senhor. Tem coisas que Ele pede para eu fazer, mas tem coisas que é só o Senhor. Só o Senhor pode mudar a nossa vida. Só o Senhor, através da sua palavra, Ele também pode bater através da inquietação da minha alma. Salmo 63:1, põe aí, Gabriel, por favor. Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha só, o salmista falando, a alma dele está inquieta, e aí ele tem a necessidade, ele enxerga aqui uma necessidade de buscar no Senhor. Eu estou no deserto, quem é a água no deserto? É o Senhor. Eu estou numa batalha, e o gigante é imenso diante de mim, mas é o Senhor que nos dá a vitória. Não tem muralha, não tem tempestade, não tem dificuldade, não tem doença, nada vai impedir o povo de Deus de avançar neste lugar, nada vai impedir. Quantas vezes já sentiu Jesus batendo na porta e você ignorou? Quantas vezes o Senhor bateu na porta do seu coração e você ignorou, pensando que era testemunho de Jeová? Pensando que era pessoa querendo vender coisas para você, e é o Senhor querendo falar contigo. Falando, meu filho, volta, o caminho não é esse. Vai por aqui. Eu conheço, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que vai acontecer, hoje e no futuro. O Senhor está neste lugar. A porta do seu coração tem uma fechadura por dentro. Olha que coisa maravilhosa. Só quem pode abrir o seu coração é você mesmo. Nem o próprio Senhor não abre o seu coração, porque o seu coração ele tem uma chave só da parte de dentro. E aí é só você que pode abrir. Faraó endureceu o coração. E o Senhor colocou algumas chaves ali, não foi? Vou mandar uma praga, vou mandar outra praga. Ó as chaves lá. E o coração de Faraó? Duro, continuou duro, né? Até que o Senhor amoleceu o coração de Faraó para ele deixar o povo ir. Olha só, é só o Senhor que pode mudar a estratégia. Só você pode abrir a porta, a fechadura do seu coração. Se vocês estão me ouvindo, não estão? Ou vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo ou estão me escutando? Se ouvir e abrir, levanta a mão assim. Levanta a mão. Se você ouvir e abrir, receba. Algo sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Se você abrir a porta do seu coração, algo sobrenatural vai mudar a história. Às vezes você está lutando com a doença há anos. Às vezes você já participou de várias campanhas e entende que o Senhor não está te ouvindo. O Senhor manda te dizer nessa noite: eu estou ouvindo, eu vou cumprir conforme o que o Senhor tem no coração dele, na hora dele. A nossa parte é ouvir e abrir a porta, confiar no Senhor para que esse algo novo aconteça. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, se alguém de águas claras está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Quando o Senhor chega, é novidade, irmãos. Quando o Senhor chega, tem novidade de vida. Quando o Senhor chega, tem novidade de livramento. O Senhor não desampara o seu povo. Jesus não entra para visitar, Ele entra para transformar a sua vida.
Ele muda a história do seu coração, Ele muda os direcionamentos. Às vezes está tudo travado, às vezes você está preso, às vezes você está amarrado, mas cante louvor, experimenta cantar louvores, experimenta exaltar o Senhor, para você ver se os grilhões não vão cair, se as correntes não vão cair, se a mudança da vida não vai acontecer. Ele entra para mudar, para transformar, para refazer, para reestruturar, para fazer você um vaso novo. Coloca para mim esse aqui, eu quero ler, irmãos. Lucas, capítulo 19. São 9 versículos, mas eu vou ler de forma bem rápida, viu? Precisa ir acompanhando aí. E tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Vai passando, Gabriel. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um chefe, ele não era qualquer pessoa. Ele era o chefe dos publicanos. E ele era rico, parecia com Laodiceia, né? E procurava ver quem era Jesus. E não podia, porque era muita gente junto com Jesus, e ele era pequenininho, ele era de baixa estatura, e correndo diante, subiu na árvore para ver, né, porque havia de passar por ali. Continua, por favor. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, ó quem está pendurado lá, ele viu lá e falou assim, ó, Zaqueu, note, ele chamou pelo nome, é Márcio, é Laci, é Giovana, é Paulo, é José, é Azenate, é Elisângela, é João, é Maria. O Senhor te chama pelo nome, Ele te conhece. O Senhor chama Zaqueu. Zaqueu, desce daí depressa, rapaz, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Ele está à porta batendo, está na porta da figueira ali, ó, batendo. Hoje convém que eu pare em tua casa. E apressando, aí ele desceu mais do que depressa, e recebeu, na minha Bíblia fala gostoso, recebeu alegremente, de forma muito regozijante, né? E vendo tudo isso, os outros, né, murmuravam dizendo, entrar na casa de um hóspede, de um homem pecador. Então quem estava cercando ele falou, peraí, mas que coisa é essa, Jesus? Você está aqui, aí de repente você entra na casa de um pecador. O Senhor veio para buscar, o Senhor veio para resgatar os pecadores. Nós somos pecadores, o Senhor veio resgatar as nossas vidas. Ele entra na casa de Zaqueu, e levando Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quadriplicadamente. O Senhor entrou na casa, Zaqueu permitiu que o Senhor entrasse na sua casa, e aí a mudança acontece. Quando o Senhor entra na casa, a mudança acontece. O pecado já passa a perder a força, porque o Senhor está ali, porque Ele é a verdade, porque Ele é o caminho. Por conta disso, a verdade sobressai. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação em Águas Claras. Hoje veio salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Só até aqui, irmão. Jesus não entrou aqui na casa de Zaqueu para fazer uma simples visita, para tomar um café, apenas para bater um papo. Ele entrou ali e ele mudou a vida daquele rico, daquele publicano, colocando, ele não precisou falar nada, né, irmãos? Não precisou falar nada, só falou o nome, né? Não precisou falar nada. Zaqueu já sentiu vergonha de tudo que ele tinha feito, só de estar na presença do Senhor. Olha, estar na presença do Senhor faz toda a diferença, faz toda a diferença. Ele limpa a casa, Ele tira todo o pecado, Ele cura as feridas que estão abertas, Ele enche de alegria aquilo que estava vazio. Você entrou aqui nessa noite, se você está vazio, se você entrou aqui nessa noite e você está num labirinto, você não conhece o caminho, eu tenho uma palavra para você nessa noite. O caminho está aqui, a nossa Páscoa está aqui. Jesus Cristo, Filho de Davi, está aqui nessa noite. E nós já declaramos nessa noite que nós não somos daqui, que nós vamos morar com Ele na glória. E eu creio nessa palavra. Jesus muda a história.
É depressão o problema? Jesus traz a paz. Jesus traz o shalom sobre a sua vida. É culpas do passado? O pessoal começou a falar, peraí, mas esse aí não é um pecador, é coisas do passado. Jesus vem ali e traz o perdão. Olha, entrou salvação na tua casa porque tu se arrependeu dos seus maus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. É medo do futuro? Então se você está com medo do futuro, está com medo da volta de Cristo, você está com medo, se aproxima de quem conhece o futuro, se aproxima de Jesus, se aproxima do Deus Todo-Poderoso, porque aí você não vai errar. Quer fazer um bom casamento, quer fazer uma boa aquisição, quer ser próspero, onde quer que você esteja, fica bem pertinho de Jesus, se aproxima mais e mais de Jesus. Nós só temos benefícios estando próximos de Jesus. Jesus entra com a esperança. Jesus não quer ser hóspede no coração de ninguém. Não é para isso que o Senhor veio. Ele quer ser o Senhor da sua casa. Ele quer ser o Senhor da sua vida. O Senhor dos seus projetos. É para isso que o Senhor veio. Ignorar a porta é escolher a solidão eterna. Mateus 25, 10 e 12, não precisa colocar, ele trata lá, nós estamos especialistas em parábolas aqui, estudando parábolas, lá tem as parábolas das virgens, e essa parte 10 e 12, ele fala das virgens loucas. Vamos ler, Mateus 25, 10 e 12, por favor, no momento que a porta é fechada, a porta está aberta, a última porta está aberta, diz assim, e tendo elas ido comprá-lo, o azeite, chegou o esposo, olha, Cristo chegou, bateu na porta, olha que coisa, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Segue, por favor. E depois chegaram também as outras, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, para finalizar o outro, e ele respondendo disse, em verdade vos digo que não os conheço. Ignorar a porta, ignorar a volta de Cristo é tolice. Ignorar que Cristo está voltando para buscar a igreja é tolice. Não caia. Se alguém tentar te enganar, manda sair de reto Satanás, porque não é o Senhor. O Senhor declarou que Ele foi preparar lugar e que Ele vem buscar a igreja dele. E nós estamos acreditando, confiando nessa palavra. Depois da porta fechada, não adianta. O convite de Jesus tem prazo de validade. O prazo de validade para o convite de Jesus é a vida. É enquanto você tem fôlego. É enquanto você tem fôlego é que está aberta essa porta. Depois que acabou o fôlego, depois que acabou a vida, não tem mais porta aberta. O que você fez, você não pode mudar mais nada. Desceu a sepultura, tudo que ficou para trás é o que você pôde fazer. A partir de aqui, não tem mais nada que possa fazer. Muitos pensam assim, um dia eu aceito, mas aí pode ser surpreendido. Muitos dizem, eu vou aceitar Jesus na próxima festa da Almeg. Vou esperar a festa da Almeg no ano que vem. Não, vou esperar a próxima ceia. Vou esperar o próximo encontro. E a gente vai protelando, isso é natureza humana. Nós somos assim. Nós temos essa dificuldade, nós gostamos, nós queremos protelar. É lógico, né? Algumas características específicas. Mas não dá para ignorar esse convite. Ele está à porta, batendo, chamando. Ouve a minha voz, eu quero entrar, eu quero ceiar contigo. Outro exemplo, as bodas, Mateus 22. Muitos foram convidados para as bodas. Outra parábola das bodas. O rei preparou as bodas ali, convidou as pessoas fizeram pouco caso, não vou nem participar disso não, olha só, um convite ignorado, uma porta aberta, ignorado, perderam um grande banquete. Ele finaliza essa parábola dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem é escolhido? Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aquele que veio na ADAC nessa noite, ele não veio porque é uma obrigação ele estar aqui. Ele veio porque a porta está aberta.
Ele veio porque ele está preparado para subir. Ele veio porque estar congregando com os irmãos é como se eu renovasse as minhas baterias para mais algum período. Então eu venho e me renovo junto com os meus irmãos aqui. A vida, ela é um sopro. Eu não estou querendo assustar ninguém. Essa palavra não é uma palavra de confronto. É uma palavra de alerta. A vida é um sopro. Nós somos um sopro de vida. Tiago, põe aí, filho, por favor. Tiago 4,14. Que diz lá? Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui um próximo minuto. Imagine amanhã. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu não sou daqui. Eu estou passando uma temporada aqui. E eu quero passar essa temporada da melhor maneira possível. Eu quero chegar perante o Senhor e dizer: olha, Senhor, eu me esforcei. Eu dei o meu melhor. Eu me preparei. Eu fiz de tudo. Eu sei que quando eu olho para a cruz, o que eu faço não é nada. Quando eu vejo o sacrifício do Senhor por nossas vidas, sendo pecadores, assumindo a minha dívida, tudo que eu faço parece nada, mas eu quero chegar naquele dia, e eu não quero me apresentar ao Senhor de mãos vazias. Eu espero que nós não encontremos o Senhor de mãos vazias, porque o Senhor não negou o que Ele tinha de melhor para as nossas vidas, que era colocar o seu próprio Filho para sofrer por nós. A eternidade é para sempre. A nossa vida é passageira. Pode durar até 100 anos, até 100 e poucos anos. Pode ser que dure, mas ela vai passar. Ela vai passar. A eternidade não. Então, nesse período que você está passando aqui, que nós possamos escolher onde nós vamos passar a eternidade. O Senhor nos permite escolher. Onde você quer passar a eternidade? É na glória ou é em outro lugar? Eu quero ir para a glória. Eu quero estar com o Senhor. E eu quero meus irmãos lá comigo, louvando, gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Louvando com todos os irmãos. O inferno é cheio de pessoas que achavam que tinha mais tempo. Achavam que tinha mais tempo. Só que aí vem os percalços da vida. E aí, e o tempo? Acabou. E agora? O inferno está cheio de gente assim, que acha que pode deixar para amanhã, pode deixar para o próximo culto, pode deixar para o próximo encontro. Não faça isso. O dia é hoje, a hora é agora. O Senhor continua procurando os adoradores. Se você ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei em seu coração e ceiarei contigo e ele comigo. Ceia aqui nesse versículo, ela está falando de intimidade. Nós estamos falando aqui de intimidade. Entrei na casa, você não convida ninguém para almoçar na sua casa ou para jantar na sua casa que você não tem o mínimo de intimidade. Então Jesus está falando: olha, eu quero entrar na tua casa, ceiar contigo. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando nada de religiosidade, estou falando de intimidade com o Senhor. João 15,15, olha o que fala em João 15,15. Pode pôr, filho, por favor? João 15,15. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. O Senhor entra na tua casa para te chamar de amigo. Por tudo quanto ouviu do meu Pai, vos tem feito conhecer. Olha só, o Senhor, Ele quer ser o nosso amigo, quer estar junto conosco, está disponível para estar conosco. Olha que Ele tem muitas ocupações, eu imagina a quantidade de coisas que o Senhor tem para resolver, digamos assim. Mas mesmo assim, pelo seu amor que é infinito, Ele se coloca como seu amigo, querendo ceiar contigo,
querendo ter esse momento de intimidade contigo. Jesus não oferece uma religião morta. Ele quer um relacionamento vivo. E um relacionamento vivo precisa de alimento diário. Nós precisamos estar na presença do Senhor diariamente. Nós precisamos ler a Bíblia diariamente, se alimentar. Nós precisamos jejuar diariamente. Nós precisamos buscar a presença do Senhor diariamente. O Senhor não oferece uma religião morta. Nós não viemos aqui apenas para prestar um culto esquematizado. Nós saímos de casa nessa noite, foi para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor. Então aproveite cada segundo para adorar o Senhor enquanto você tem tempo. Ceiar com Cristo é viver diariamente com Ele, é permitir ser transformado por Ele. Às vezes você é sanguíneo, às vezes você é agitado, às vezes você é nervoso, às vezes você é calmo demais, mas o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu quero te usar dentro das suas habilidades. Eu quero cear contigo, porque eu quero trocar algumas ideias contigo. Tem coisas que a gente precisa melhorar, tem coisas que se você fizer assim, vai ficar melhor. Tem coisas que se você fizer assim, você vai quebrar a cara. Então o Senhor quer ter essa intimidade, quer conversar contigo, quer te transformar. Mas o importante é que Ele não quer mudar por fora. O homem vê o que está por fora. O Senhor não está nem aí para o relógio que você tem, está nem aí para o carro que você tem, para o saldo na sua conta. O Senhor não está nem aí para isso, nem um pouco preocupado. Ele está preocupado é com a intenção do seu coração. Como que você vai agir no momento de dificuldade? Ele quer te mudar por fora, fazer você nascer de novo por dentro. Não é só frequentar a igreja, é bom vir para a igreja, é excelente, mas não é só isso, é viver com Deus. Ceia significa viver com Deus. Por que nós fazemos isso todos os meses? É para a gente relembrar, é para a gente não esquecer, é para a gente passando para as outras gerações e olha, é mesmo, lá eles fazem todo o primeiro domingo do mês, eles vão lá e fazem a ceia do Senhor para relembrar o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. É para isso que nós nos reunimos, não é só para frequentar. Jesus não quer que você mude de religião. As pessoas ficam presas, pegadas em religiões, em placas. Ele quer mudar o seu destino, Ele quer mudar a sua história, só que Ele não invade, como eu falei. Ele espera que você permita. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Dá espaço, dá lugar para você ver. Você quer participar da equipe de louvor? Inclusive estão com as audições abertas. Quer participar da equipe de louvor? Dá lugar para você ver se o Senhor não vai te usar. Eu sou louco para tocar bateria, adoro bateria. Dá espaço para você ver o que o Senhor vai fazer. Como que Ele vai mudar a história da sua vida. Vai ser uma bênção. A porta está aberta ou está fechada? A porta está aberta ou está fechada? A porta está aberta, mas ela tem validade, ela vai fechar. Vai ter um dia, a palavra do Senhor nos diz que terá um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, querendo ou não, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. Então, que nós possamos fazer isso enquanto a porta está aberta, porque com a porta aberta é melhor de fazer. Se a porta está aberta é melhor para se fazer. Você não precisa ser perfeito, viu? Zaqueu não era perfeito, Pedro não era perfeito, Judas, coitado Judas, hein? Judas não era perfeito. Por que eu estou falando de Judas aqui? Porque as pessoas esquecem que Judas foi resposta de oração. Judas foi resposta de oração. Jesus sobe para o monte, ora, depois ele desce e escolhe os 12. E Judas está lá no meio. Foi resposta de oração. Judas, infelizmente, ele estava no meio ali, só que ele não estava convertido ainda. Ele não tinha ceiado com o poder dessa entrega. Judas estava no meio, próximo de Jesus. Judas era tão próximo, que ele era administrador, irmãos.
Ele ficava com os recursos, era ele que cuidava dos recursos. Olha só a proximidade que ele tinha de Jesus. E na última ceia lá, quem é que coloca a mão no prato? Quem é que coloca a mão no prato? É quem ia trair, o próprio Judas. Para colocar a mão no prato, tem que estar pertinho, né? Se eu estiver lá na esquina da mesa, eu não consigo. Estava pertinho de Jesus. Jesus está dizendo que a porta está aberta. E eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso, porque eu não sou. Nós não somos perfeitos. Nós pecamos todos os dias. E a misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos. Eu não preciso ser perfeito, mas eu preciso. Jesus só quer um sim da sua parte. É como no casamento. Fica todo mundo esperando a hora do sim, não é? Não é a hora do beijo que a gente fica esperando. A hora do beijo já está consumado, já foi aceito, já trocou as alianças, não é? Todo mundo está esperando é o sim. A tensão acontece só até a hora do sim. Na hora que você dá o sim, resolveu. É isso que Jesus está esperando. Jesus não desiste de você, mas você pode desistir. Ele deixa você desistir se você quiser. Se você não quiser Jesus, não tem problema para Ele, porque para Ele não faz falta. Se eu não faço, Ele levanta outra pessoa para fazer. Se eu me desvio, se eu não quero fazer alguma coisa, Ele cria alternativas para que aquilo seja feito, para que a vontade dEle seja cumprida. E graças a Deus que o Senhor não depende de nós. O Senhor não depende dos meus esforços. O Senhor, Ele é soberano, e nós fazemos tudo o que fazemos por amor à obra dEle, por amor ao Senhor. Então, se a motivação não é amor, não faça. Se a motivação, nós cantamos aqui, que eu não quero fama, eu não quero estar na frente, eu não quero holofote. Se você de fato tem no seu coração isso, que você não quer estar na frente, mas você quer fazer a obra do Senhor, pode ser na cantina, pode ser no estacionamento, pode ser na portaria, pode ser na sala das crianças. Tem que ter bênção na sala das crianças agitada ali. Se você faz isso com amor no coração, está no caminho certo. Se você faz pensando em aparecer, você está no caminho totalmente errado. Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A igreja se coloque de pé em nome de Jesus. A porta está aberta. Você está preparado? Jesus está batendo na porta nessa noite. Não adie a resposta que define sua eternidade. Eu quero agora pedir a ajuda da igreja, que entre em oração nesse momento. Nós vamos agora fazer um convite. A porta está aberta. E nós já optamos, escolhemos por entrar por ela. Eu queria saber se no nosso meio, nessa noite, tem alguém aqui que não é evangélico. Faz só um sinal assim com a mão, só para eu te conhecer. Tem alguém que não é evangélico? Tem uma pessoa lá no fundo. Tem mais alguém que não é evangélico, que está aqui no nosso meio, na internet? Se você tiver, coloca aí no comentário eu. A porta está aberta. Nós vamos continuar caminhando na jornada. E eu queria nessa noite fazer um convite que vale muito mais que todo o dinheiro do mundo, que vale mais do que toda a riqueza do mundo. Você quer aceitar Jesus como Salvador? A porta está aberta nessa hora. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador, que quer aproveitar essa oportunidade da porta aberta. Eu vou orar contigo aqui, e nós vamos começar essa jornada agora. Não estou prometendo nada de boa vida difícil, mas difícil junto com o Rei dos Reis, junto com o Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém que quer aproveitar essa oportunidade nessa noite? Não? Ninguém quer aceitar Jesus? Tem alguém que por algum motivo enfraqueceu, entristeceu,
se desviou dos caminhos, saiu um pouquinho dos caminhos do Senhor, tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, tem alguém que quer voltar aos braços do Pai, aproveite a porta aberta, aproveite esse momento. Eu não estou falando isso aqui, não é para emocionar ninguém, é porque a porta está aberta, e aqueles que desejam aceitar a Jesus, vão caminhar conosco nesse mundo de grande dificuldade. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que te louvou? O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Graças a Deus. Que o Senhor te dê condição, que o Senhor mantenha essa porta aberta, para que você possa ter outra oportunidade. Eu escolhi estar com Jesus, e olha, toda vez eu falo isso, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi estar do lado de Jesus, viu? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Ele vem me buscar. Em breve no céu Jesus vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. A igreja, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá de novo, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mais uma vez a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Diga isso. Sente por um minuto, já estamos encerrando. Às vezes nós não queremos passar por essa porta. Preste atenção. Quando nós negligenciamos as coisas na casa de Deus, quando nós negligenciamos a ajuda que nós podemos dar para alcançar pessoas. Deus tem chamado pessoas aqui, irmãos. Tenho certeza disso. Nós temos aqui pessoas nos assistindo. Deus tem nos chamado para fazer a obra dele. Existem pessoas negligenciando esse chamado. A Maria Eduarda está aí fazendo foto, às vezes ela está no sax, às vezes ela está fazendo 3 coisas. E essa semana ela falou algo dentro do carro para mim. Ela falou assim: pai, o Senhor me ensinou. Ela tá